Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Bispo. Uma alegria receber vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever no seu canal aqui, deixar o seu like, curtir, compartilhar. Toda semana um entrevistado de peso. E esse ano nós estamos retornando, 2023, a segunda temporada do podcast do Bispo. E é uma alegria no nosso primeiro episódio receber Rógeres Henrique. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bispo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui, bater um papo com você e falar um pouco sobre mim, sobre minha cidade, Várzea. E estou aqui à disposição. Vou apresentar aqui o Rógeres aqui. O Rógeres, policial rodoviário federal, vereador mais votado da história de Várzea. E está aqui com a gente para contar a sua história de vida. O cara é vaqueiro, o homem é completo. O homem é completo. E vamos aqui contar aqui essa história de vida, vamos contar um pouco sobre a sua trajetória. Mas antes disso, antes da gente bater esse papo, eu queria falar dos nossos patrocinadores, aqueles que têm mantido o nosso programa no ar. Falar dos nossos patrocinadores é falar da P9 Comunicação. Você que precisa de estúdio, você que precisa de uma produtora para produzir conteúdos nas redes sociais, conteúdo para o Instagram, aqui na P9 Comunicação você encontra toda a estrutura completa, profissional para você gravar o seu programa, para você gravar a sua vinheta. Vem para a P9 Comunicação que você encontra a estrutura completa. Fala também da agência 084 do meu amigo Luan Xavier, agência para você gerenciar as suas redes sociais, você que precisa de um data media, você que precisa de alguém que possa publicar vídeos, fotos nas suas redes sociais, procura a agência 084, meu amigo Luan Xavier, estrutura completa para você vender mais, para você produzir mais. Além disso, Rafael iPhone, você que precisa de iPhone agora, tem um iPhone aqui, viu, gente? Graças a Rafael iPhone, preço, qualidade, garantia e procedência, lá na Rafael iPhone você vai encontrar produtos e serviços de qualidade. Lá é o melhor atendimento possível. Na Rafael iPhone você encontra o melhor para você. Rógeres, vamos falar primeiro de vaquejada. Você é apaixonado por vaquejada. Como é que começou essa paixão? Rapaz, eu sou de família que cresci nesse meio, né? Já é tradicional da sua Tradicional família? na minha família, tanto parte de pai como parte de mãe. Meus tios todos são vaqueiros, meu parte de pai e mãe, como eu disse. Meus primos. E eu cresci nesse meio e foi uma paixão que veio de berço. Cresci em Várzea, no antigo Parque São Pedro, depois Parque Reginaldo Ferreira de Queiroz, que inclusive foi uma homenagem dada a um tio meu, que ele também era vaqueiro. Isso mostra a sua aproximação da sua família com a tradição da vaquejada. Isso mesmo. Então eu cresci ali dentro, né, praticando o esporte com minha família e hoje continuo assim, apaixonado pelo esporte vaquejada. O que mudou da vaquejada do início, quando você começou a praticar esse esporte, para hoje? A vaquejada, hoje em dia, ela tem se preocupado muito com o bem-estar, tanto do vaqueiro como dos animais, entendeu? Foi uma coisa que precisou se modernizar nesse sentido, né? Para que ela pudesse sobreviver. Houve muita perseguição política, inclusive, querendo extinguir a vaquejada, e a vaquejada teve que se adequar, criar algumas regras que trouxessem bem-estar, né, para os animais, principalmente, para que pudesse ser legalizada, e hoje ela é patrimônio, né, está na Constituição, ela teve uma emenda constitucional, ela é patrimônio nacional. Você vem de uma cidade tradicional da vaquejada. Várzea, por muitos anos, teve uma das maiores vaquejadas do estado. Como é que está a situação hoje da vaquejada, desse esporte na cidade de Várzea? Bispo, a vaquejada em Várzea, ela já foi das maiores do estado, como você falou, foi muito, muito tradicional, mas fazia muito tempo que ela andava abandonada, né? Essa vaquejada tradicional que ocorria era num parque público, administrado pela Prefeitura Municipal, e que algumas gestões atrás o pessoal não deu a atenção devida e deixou que se acabasse, né? Destruiu, justamente. Destruiu a vaquejada de Várzea. E só que recentemente era um sonho que eu tinha de muito tempo, desde criança, de ter um parque de vaquejada. Você chegou a praticar o esporte nesse parque? Sim, eu cresci lá, eu criança, todo final de semana estava lá, né? Como eu disse, praticando com meus primos. Que era um berço tios, de muita gente que saiu de lá, vaqueiro né? bom, de vaqueiro que merece até ser trazido aqui, né? Um dos meus ídolos, é da minha cidade, né? Que é Marquinhos de Várzea.
vaqueiro de renome nacional, entre outros, muitos outros bons vaqueiros saíram de lá. E, infelizmente, acabou. Mas, recentemente, eu consegui realizar esse sonho, que era um sonho de criança, né? Construir um parque de vaquejada, o Parque Pegasus. Inauguramos agora no primeiro final de semana de dezembro de 2022. Foi um sucesso, um sucesso de público, um sucesso de vaqueiros. E já marcamos também nossa próxima vaquejada, que vai ser na data tradicional que havia em Várzea, que é a vaquejada de São Pedro, vaquejada no último final de semana de junho. E está marcado lá. Último final de semana de junho, vaquejada no Parque Pegasus com 30 mil em prêmio desse ano. Então você foi iniciativa própria sua, você, digamos assim, aproveitou uma lacuna que existia na cidade, que era um parque de vaquejada, construiu o seu parque, vai fazer na mesma data que tinha já a programação anteriormente, preenchendo um problema que estava acontecendo na cidade. Como foi essa iniciativa de você, por conta própria, fazer esse parque? Como você foi preencher, a gente chegou, se Deus quiser, para preencher o vazio que existia, né? Eu tenho muitos amigos em Várzea. Várzea é uma cidade de uma população muito aconchegante e que sentia falta desse evento, que já era cultural da cidade, né? Várzea também é conhecida como a cidade da cultura, mas que muito se perdeu nesse sentido. Falta o apoio da prefeitura nesse sentido? Com certeza, né? Foi uma gestão... algumas gestões passadas deixaram se acabar. Foi promessa de palanque do atual prefeito refazer um parque na cidade e não cumpriu, nem vai cumprir, né? Está terminando seu segundo mandato e não tem previsão nenhuma de ser feito, nem vai ser feito. Mas, enfim, eu acredito que isso aí foge agora do lado até político e é uma coisa pessoal que a gente quer que volte a acontecer, que Várzea volte a brilhar no cenário da vaquejada, que é o esporte que a gente escolheu para praticar, que é um esporte que vem de família e que eu sou apaixonado por ele. A cultura, a tradição, o berço, as raízes do povo nordestino está ligado diretamente à vaquejada. Vamos falar agora sobre política. Você tinha a sua profissão, você tinha o seu trabalho, tinha a sua vida encaminhada e de repente você toma uma decisão na sua vida em 2016, que foi lançar seu nome para candidatura a vereador na cidade de Várzea. Você conquistou até hoje a votação mais expressiva da história. Como foi essa decisão tua de ter toda a tua carreira, toda a tua profissão já encaminhada e de repente dar um pontapé inicial num caminho que você não tinha trilhado anteriormente? Como foi? Conta pra gente. Olha, Bispo, na verdade não foi algo planejado, eu não tinha, né, como você disse, eu já estava fazendo minha vida em outro caminho, estava trilhando outros caminhos, quando apareceu para mim a possibilidade de ser candidato a vereador. Eu fui procurado em 2016, início de 2016, pelo pessoal que compunha uma chapa majoritária de então oposição. Justamente vindo de uma gestão, como eu disse, né, além de parque de vaquejada, deixou a desejar em outros sentidos, a meu ver. A cidade estava um pouco abandonada. E com essa chapa trouxe para mim a promessa de que queria fazer uma gestão diferenciada, queria reavivar a cidade, né? Desenvolver a cidade de Várzea. Gerou uma esperança em você de construir alguma coisa, justamente. Expectativa. E que precisava, para que se chegasse ao poder e poder realizar esses anseios, precisava de gente interessada, gente que pudesse ajudar a chegar e gente que tivesse capacidade para ajudar a administrar e realizar esses planos. Entretanto, a parte de ajudar a chegar foi tudo perfeito, né? A gente trabalhou junto. Durante a eleição não teve nenhum problema? Não, foi tudo ótimo. O povo abraçou realmente a chapa, acreditou nisso aí também, como eu acreditei. Você imaginou que teria essa votação toda? Quando eu me lancei a candidatura, não. A gente, né, quando lança a candidatura, é algo novo, principalmente quando não é algo que você já vem adubando, planejando, você espera ter condições de se eleger. Eu esperava isso, ia tentar me eleger, mas não tinha nem essa certeza da eleição, né? Mas, graças a Deus... A expectativa era ganhar a eleição, isso, não justamente. mais votado. A expectativa de ganhar, mas que também era uma dúvida, não era aquela certeza, né? Só que, graças a Deus, eu tenho, como eu disse, tenho muitos amigos lá, o pessoal me aceitou muito bem, fui muito bem acolhido, além, tipo, assim, porque
Eu tinha muitos amigos, mas eu não conhecia toda a cidade. Quando você passa a ser uma pessoa pública, você passa a ter contato com todo mundo, principalmente numa cidade pequena como Várzea. Então, quer dizer, você nasceu em Várzea, você cresceu em Várzea, mas aí pelo estudo você teve que sair da cidade. E aí quando houve essa chance de você fazer algo pela sua cidade, você aceitou o desafio, voltou para a cidade, mas era uma cidade diferente daquela que você tinha deixado. Justamente. E só que quando a gente assumiu o mandato, né, e cheio de planos e anseios, bem jovem, infelizmente passou a ver que as coisas não iam acontecer como a gente esperava, né? Quem prometeu que iria mudar a cidade, que ganhou a campanha também junto da gente, tanto que para mim não tinha sentido eu ganhar a campanha de vereador e o meu candidato não ganhar a eleição para prefeito, porque né, eu anseiava ser vereador naquele momento para que, junto com ele, a gente pudesse concretizar os planos da gente, né? Os planos anteriores à campanha, de trazer emprego, trazer renda, de desenvolver a cidade. Mas só que quando ele assumiu a prefeitura, infelizmente deixou um pouco abandonada, meu ponto de vista. Você se decepcionou. Fiquei muito decepcionado. Tanto que não foi candidato à eleição. Justamente. Aí tive mandato, tive uma gestão de presidência na Câmara, na cidade, aí durante esse mandato que tive lá. Mas eu vi que, como vereador, eu não ia conseguir fazer a diferença que eu esperava. Então eu resolvi, eu digo, não, para estar dessa forma, eu prefiro me ausentar da política porque Se eu não posso é ajudar sem sentido. o seu povo... É sem sentido. Então eu resolvi não ser candidato, me afastar e naquele momento eu coloquei um ponto final na minha vida pública. Não pretendia voltar à cena, né? Mas da última campanha para cá, alguns amigos me procuraram, algumas coisas foram acontecendo e surgiu essa possibilidade de uma pré-candidatura a prefeito. E pela experiência pública que eu tive, eu vi que como vereador, infelizmente, eu não tinha como fazer essa diferença sozinho. Mas como prefeito, as chances são maiores. A burocracia de um vereador ela é muito grande, né? Para tentar resolver uma situação, tentar, por exemplo, melhorar a saúde, melhorar a educação. Já não tem mais aquela possibilidade que um prefeito tem no executivo, de executar. Com certeza, justamente. Você disse o ponto-chave, né? Quem tem o poder de executar é o executivo, é o prefeito. A gente solicitava muitas coisas, né? Mas, infelizmente, o que a gente pedia para a cidade não era visto. Era tudo engavetado e ficava por isso mesmo. Foram algumas das coisas que me fizeram ir desestimulando, né? E perdendo o gosto de tentar fazer, porque a gente não conseguia concretizar. Isso mostra um pouco, Rogers, que você é uma pessoa que é coerente. Você entrou na política para ajudar as pessoas. Quando você viu que não era possível no mandato de vereador, você não quis mais. Mostrou a coerência com parte dessa sua atitude, né? Com certeza. Né? A gente, graças a Deus, eu tive uma criação que meu pai me ensinou a sempre ser muito correto em tudo. Inclusive, você, assim, e na minha cabeça, você entrar na casa de um cidadão, na casa de um pai de família, para mentir, enganar na casa dele, o troco vem na frente, sabe? E quando você entra levando a verdade e levando uma boa ação, isso aí também se reflete na frente. Tanto que hoje a gente conseguiu dar uma boa votação aos nossos candidatos, né, na campanha de governo, tem uma pré-candidatura forte para prefeito de Várzea, e isso em função de quê? Em função justamente desde que eu entrei na campanha de vereador, naquele momento, quando eu entrei na vida pública, eu sempre cumpri minhas palavras, sempre fui coerente com o que eu disse que iria fazer. E isso me projetou e me deu a confiança do povo de Várzea também, para me colocar como esse nome para disputar a prefeitura. Foi um clamor da população. Se fosse pela vontade própria, talvez você não teria nenhuma possibilidade de ser o candidato. Mas houve um clamor, as pessoas que chegaram, lhe procuraram, conversaram com você, e você, conhecedor dos problemas da cidade, você pensa hoje em ser candidato a prefeito. Como é que está essa decisão tua? Como é que está essa cabeça para se lançar nessa candidatura? Hoje, eu estou bem decidido assim, a entrar, né? A concorrer e a tentar tentar mais uma vez mudar a realidade do nosso município, né? Eu
como foi que aconteceu, né? Como foi que eu cheguei a esse ponto que a gente está hoje. Quando veio essa campanha de governo, nós estávamos apoiando os candidatos, através de alguns amigos, né, e tudo. E quando eu comecei a andar na casa dos amigos, do pessoal de Várzea, a gente começou a andar, a oposição estava um pouco carente, eu sentia isso. E o pessoal começava a dizer, rapaz, por que você não sai candidato a prefeito? Aí você ouve isso numa casa, continua visitando, ouve outra. Então, uma coisa que você, a princípio, não tinha essa ideia fixa, você começa a pensar com mais seriedade quando aquilo começa a se repetir, né? Então, a gente começou a pensar nisso mais seriamente. E eu comecei a pensar, digo, não, então eu vou esperar o resultado das campanhas, dessa campanha agora, de 2022, né? E ver o que a gente vai conseguir, de que forma a gente vai conseguir ajudar os candidatos que nós apoiamos. E graças a Deus o resultado foi muito positivo e isso só nos deu força a seguir em frente. E a, se Deus quiser, mais à frente, concretizar essa candidatura, né? Essa pré-candidatura que a gente tem hoje. Muito bem, esse é o Rogers Henrique. Vamos continuar aqui com a nossa conversa, mas antes a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores é falar da agência 084, do meu amigo Luan Xavier. Você que precisa de uma agência para cuidar das suas redes sociais, você que tem uma empresa que precisa investir em marketing, procura a agência 084, que você tem toda a estrutura completa para você produzir, para você vender mais. A agência 084. Fala também da Rafael iPhone, você que precisa de preço, qualidade e garantia para você trocar o seu iPhone, para você comprar o seu iPhone. Lá na Rafael você encontra o melhor atendimento e o melhor preço. Na Rafael iPhone você tem procedência e garantia de todos os produtos. Você não vai comprar gato por lebre, não. Lá na agência, lá na Rafael iPhone, iPhone é aqui. Fala também da P9 Comunicação, toda a estrutura completa que você está vendo aqui é a P9 Comunicação, estrutura completa para você gravar o seu podcast, para você gravar o seu programa. Aqui você tem profissionalismo, câmeras de qualidade, áudio profissional, tudo isso somente a P9 Comunicação tem para você. Ó, gente, vamos continuar falando sobre política e falar sobre a atual administração. Você, o atual candidato, o atual prefeito, você apoiou no início. Hoje, qual é o cenário da cidade de Várzea? Eu não gosto nem de falar diretamente do candidato, né? Mas falando da gestão, eu hoje vejo Várzea como uma cidade abandonada. Infelizmente, não tem remédio nos postos, não tem um bom atendimento médico, né? Falta de estrutura também. Quando tem um médico ou quando tem um dentista para atender a população, não tem estrutura correta. A cadeira de dentista ela passou muito tempo, inclusive hoje foi alvo até de reportagem de alguma TV local. Cadeira de dentista quebrada. Uma coisa simples, enfim, né? Uma cadeira de dentista é uma coisa simples. Cidade mal iluminada, entendeu? Isso reflete diretamente na questão de segurança, né? Quando você é uma cidade bem iluminada, você inibe a prática criminosa. Quando você deixa uma cidade escura, facilita, né? Quem quer fazer o mal a conseguir, a ter espaço para isso. Então, a parte de cultura, como a gente falou aqui, infelizmente anda muito abandonada, né? Como eu disse, Várzea era conhecida como uma cidade da cultura. Tradicionalmente tinha a Semana da Cultura, onde tinham vários jogos, vários eventos ligados à cultura do município, e que hoje isso está como se fosse só para cumprir tabela, sabe? Não existe um esforço da gestão para que faça um negócio que não é valorizado, que enche os olhos, justamente, que seja valorizado, que traga algo diferenciado para a população. Você falou da oposição no início, que a oposição estava, digamos assim, afastada, estava um pouco dispersa. Como é que está sendo hoje o diálogo, a conversa com as pessoas, com as lideranças? Hoje você é pré-candidato a prefeito, mas pode ser que surja outros pré-candidatos a prefeito de Várzea. Como é que está sendo essa conversa com relação aos partidos? O que é que a gente pode adiantar para o próximo ano? Bem, sobre a possibilidade de surgirem outros pré-candidatos, né? Isso aí é sempre uma coisinha aberta. Sobre conversas, a gente tem tido boas conversas. Eu acredito que a chance de montar uma boa equipe que nos ajude a enfrentar essa campanha é boa. E minha expectativa é em cima disso também.
E em relação ao partido, o partido que nós pretendemos, né, enfrentar essa campanha é o MDB. O partido que hoje eu sou presidente provisório ainda, mas sou presidente e a gente pretende fazer, né, a presidência do diretório no município. Fortalecer o partido dentro da cidade, Justamente. que já é um partido tradicional. Com certeza. Né? Nós temos a palavra do presidente estadual, né, Walter Alves, de que vai nos ajudar lá na campanha, né, nesse sentido de fortalecimento do partido no município. E esperamos concretizar isso mais à frente. Mas as conversas ainda estão iniciantes ainda. O pessoal ainda está conversando, está iniciando esse contato. Como é que está com relação a... Eu tenho certeza que se caso você for o candidato de fato, vai surgir muitos nomes, inclusive do campo do governo lá, para lhe apoiar. Qual é o recado que você deixa para essas pessoas que ainda estão na dúvida se a oposição vai ter esse fortalecimento? Qual é o recado que você deixa para o pessoal de Várzea com relação à oposição na cidade? O recado, na verdade, eu acredito que ele já foi até dado agora na eleição de 2022. O recado foi dado nas urnas. Nós demos uma excelente votação aos nossos candidatos. Isso mostra a insatisfação do povo também com relação ao prefeito. Isso não é só uma questão de Rogers como pré-candidato ou Rogers apoiando o candidato. Isso mostra que o povo quer mudança. O povo não quer mais continuar votando naquele ciclo de poder ali que não traz mudança para a cidade. Pelo menos não uma mudança positiva, né? Na verdade, a gente vê a cidade mudando, mas é decaindo. E, com certeza, vamos continuar nos fortalecendo, entendeu? Algumas pessoas, algumas lideranças que são do próprio ciclo da administração da administração hoje, elas já percebem que não tem rumo como a coisa está indo, não está indo num rumo bom, e que eu tenho certeza que essas pessoas vão ver que o melhor caminho para a Várzea não é aquele, que tem que procurar um outro viés, procurar uma outra alternativa, e a gente está aqui se apresentando como uma boa alternativa para o município. Esse pessoal com certeza vai observar isso e vai se aproximar mais da gente para a gente tentar mudar a situação do município de Várzea. Rogers, vamos falar um pouco sobre a tua vida profissional. Você é vaqueiro, nasceu na cidade, conhece todos os problemas da cidade, mas você é um exemplo de uma pessoa que venceu na vida. Você entrou cedo na carreira pública. Conta um pouco pra gente como foi estudar, como foi esse desafio que você lançou e hoje ser policial rodoviário federal. Rapaz, em relação à vida profissional, é uma coisa que eu tenho de criança, né? Eu sempre procurei alcançar meus objetivos em tudo na vida. Era teu sonho ser policial? Não era. Qual era a tua vontade? Na verdade, foi uma coisa que foi até engraçado, porque eu fiz a faculdade de Direito, passei na OAB, mas não me apaixonei pela profissão de advogado. Ainda advoguei em algumas causas, mas não... Não era aquilo que você queria, Não era aquilo que eu queria, Você sentiu paixão por aquilo. Isso. E então, mas desde a faculdade, na verdade, eu já era concursado. Eu já tinha passado no concurso do Ministério da Fazenda, trabalhava na Receita Federal, mas como nível médio ainda. E continuei estudando, passei em um concurso no tribunal da primeira região, da Justiça Federal. E na verdade, continuei estudando um pouco, depois parei, estava mais esperando ser chamado, quando um amigo que o sonho dele era ser policial, abriu o edital, né, da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, e ele, vamos estudar comigo e tal, eu já tinha uma experiência, né, no ramo de concurso, e ele me convenceu a estudar com ele para aquele concurso, acabou que eu passei, fiz o curso de formação e me apaixonei pela profissão. Ele passou também? Ele acabou não passando. Poxa vida. Não passou naquele, né, mas continuou estudando, hoje ele é delegado em Sergipe. Coisa boa, excelente. Lá é um dos meus melhores amigos, é um irmão meu, delegado Gregório Bezerra. Bom. E, enfim, acabei me apaixonando pela profissão. Quando eu volto do curso de formação, fui chamado para o concurso da Justiça Federal. E com uns 3 dias fui chamado para a PRF. Eu fiquei naquele dilema, e agora? Ficou na dúvida. Só que aí, eu, como eu disse, né, eu já tinha feito um curso de formação que para mim me engrandeceu muito. Mudou a tua forma de pensar na vida. Isso mesmo. E aí acabei assumindo a PRF e, graças a Deus, nunca me arrependi. Coisa boa. Agora, você, com uma experiência toda de vários concursos que você passou,
Queria que você deixasse um conselho para quem hoje está tentando, os nossos concurseiros que estão assistindo o programa agora. Qual é o conselho que você dá para eles sobre a tentativa aí na carreira Rapaz, pública? eu dou 2 conselhos para quem está estudando para concurso. Não vou dar só um, não, vou dar 2. Coisa boa. O primeiro é que só não passa quem desiste. Certo? Se você se dedicar, se você estudar, se você focar naquilo ali, Tem aqui abdicar de muita coisa, né? com certeza, você não vai passar naquele, mas você vai chegar a sua hora. Isso aí é para qualquer um, só não passa quem desiste, pode ter certeza disso. E o segundo conselho é de quem está estudando não se enganar que está estudando. O que é que eu notava quando eu estava estudando para concurso, né? Fazendo cursinho para concurso, etc. Que eu vi que tinha muita gente que fazia um esforço enorme para estar numa aula, para estar ali dedicando aquelas horas àquele estudo, mas de certa forma não focava naquele... Não tinha um se estudo com concentrava, qualidade, justamente, não tinha um estudo com qualidade. Então não adianta você estudar... Se você tiver livre no dia, né, 10, 12 horas para você estudar, estude e vai valer a pena. Entendeu? Agora, se você não tem esse tempo todo, se você tem outros trabalhos, né? Tem filho, tem outra profissão, enfim. Você tente deixar um tempo para o estudo que realmente você consiga produzir naquilo ali. Não é a quantidade, é a qualidade. São os dois. Os dois, tem que ter os dois, claro. Tem que ter os dois, claro. Mas dentro da quantidade possível, você tem que render o máximo possível também. E o que eu via é que muita gente se enganava, né? Ficava naquilo ali, levando, empurrando com a barriga como se fosse uma obrigação. Tá ali e, na verdade, tava deixando a vida passar sem focar. Concurso é foco. Você esquecer o mundo na medida do possível, né? Claro, todo mundo tem suas obrigações. Mas na medida do possível, esquecer o que tá fora e focar naquilo ali que vai dar certo. Aí, bate-papo especial, bate-papo bacana. Rogers, queria agradecer pela tua participação aqui, dizer que o nosso podcast do Bispo está à disposição de você. E eu queria que você deixasse um recado pro povo de Várzea agora. O recado pro povo de Várzea é que cada dia que nasce é uma nova esperança que floresce, né? Então, a gente sabe, hoje o povo de Várzea tem ciência de que o município não vive uma situação boa, mas que só depende do povo de Várzea também mudar essa situação. Ver qual é o melhor caminho a seguir, qual a melhor opção fazer. Então, vamos trabalhar, vamos buscar os melhores caminhos para que no futuro quem tiver à frente da cidade possa acertar mais nas suas decisões. Show de bola. Recado tá dado, Valeu, obrigado pela sua participação. Podcast do Bispo volta próxima semana, sempre com um convidado ilustre aqui. E tamo junto, viu?